Então, gente, tudo bem? Dando continuidade, então, ao processo de formação dos solos, tá, que a gente estava vendo, isso aqui vocês já pesquisaram sobre, tá? E vocês já copiaram também esse desenho, tá? Vocês já reproduziram ele. Então, agora eu vou explicar para vocês de forma uma teoria, né, como que acontece esse processo, por que que esse desenho, o que que ele significa, tá? E a partir desse vídeo é que sai o novo trabalho, o trabalho que vocês vão fazer para mim, tá? O próximo trabalho. Então vamos lá. Gente, o que que acontece? O processo de formação dos solos ele está totalmente ligado com o processo lá, tem a ver com as rochas, tá? E com o intemperismo que a gente viu lá atrás, tá? Então esse processo de formação, né, ele acontece da seguinte maneira. Né? Lembrando que a gente está falando de milhões e milhões de anos atrás. Tá? Milhões e milhões de anos, muitos mesmos. Tá? Então aqui a gente tem a sua rocha, tá? Eu estou mostrando aqui no primeiro quadradinho, a sua rocha em estado natural. A rocha como rocha. Tá? As rochas, gente, como você sabe, elas sofrem, elas passam por processos, né? Esses processos são influenciados por fenômenos naturais, com perdão da redundância, naturais da natureza, tá? Então o que acontece aqui? Normalmente o primeiro processo que a gente tem o mais comum de todos é a chuva, né? A chuva ela cai, vai cair ali e ela vai entrar em contato com a rocha. Né? Choveu, a água fica ali em cima da rocha, certo? Essa água em contato com a rocha, né? Depois mais o sol que vem, né? Todo o processo pode ser muito frio, muito calor. Isso tudo, gente, essa água em contato com a rocha vai causar o processo de hidrólise, tá? Hidrólise, que é um processo químico natural que acontece, um processo químico, né? Que ele vai começar a enfraquecer a rocha, tá? De que forma? E agora vocês vão lembrar lá do que vocês viram lá atrás, do processo do intemperismo físico e o intemperismo químico, certo? Lembrando lá, o intemperismo físico, gente, né, quando ele acontece, ele causa a alteração física de uma rocha. O que é alteração física? Quebrar a rocha, né? Quebrar a rocha, certo? E o intemperismo químico, ele altera a composição química da rocha, tá? Mas o primeiro que a gente tem aí, eles acontecem na verdade juntos ali, né? Não tem até, é difícil dizer o que, que vem um, vem outro, né? Mas esse processo de intemperismo inicial, né, que vem através da hidrólise, ele começa a fragilizar a rocha, né? Como está nesse primeiro estágio aqui. E esse estágio, gente, é o primeiro estágio que, como vocês veem aqui, é a rocha, é a desintegração da rocha, tá? É quando a rocha ela começa então a se desintegrar. Essa rocha, então, como vocês podem ver aqui no segundo estágio aqui, tá, onde eu estou passando o laserzinho em cima, vejam que a rocha ela já está desintegrada aqui, né? O processo de intemperismo ele já começou a acontecer, né? E aí ele já tem partículas de rocha. Óbvio, tem muita matéria-prima aqui ainda. Matéria-prima que seria a rocha. Notem que tem muita rocha aqui ainda integrada, né? Mas notem aqui, vamos ficar no solo aqui, que é o que importa para nós. Notem que a rocha se desintegrou e a gente já tem uma camadinha de solo se formando, né? Essa camadinha de solo, gente, o que que é? É a rocha desintegrada. A rocha se desintegrou, né? Virou farelo e esse farelo é o solo, tá? Lembrando que esse processo é chamado de processo de pedogênese, que a gente está falando, tá? O processo de formação dos solos, pedogênese. Notem que aqui a gente tem umas plantinhas, né? Umas plantinhas crescendo aqui. Por quê? Porque esse solo ele começa a criar, a ter o mínimo para ter vida, tá? Porque ele já passou pela desintegração e ele tem agora vida nele, né? Começou a crescer algumas plantinhas. Nesse terceiro estágio aqui, notem que a gente já tem mais plantas crescendo nele. Por quê? Porque essas plantinhas aqui, você sabe, a planta ela desce, né? As raízes dela entram na terra e as próprias raízes das plantas já vão já vão ajudando na matéria a formar matéria orgânica, né? Desse solo, né? Porque elas vão se decompondo, né? E enfim, eu vou falar sobre isso, né? Então aqui notem que a gente já tem muito mais plantinhas uh, nascendo, né? E notem que o solo ele ficou maior, a parte de solo é maior e já tem bem menos rocha, né? A gente vê bem menos rocha e mais solo ali. Por quê? Porque isso aqui a gente está falando já de um processo bem longo, né? Então esse solo já começou a tomar forma, a rocha já se desintegrou quase totalmente, né? E isso começou a tomar forma.
Nesse último estágio aqui, que já seria um estágio bem mais avançado, notem que a gente já tem muito mais plantas, né? A gente já tem uma camada mais escurinha em cima, se vocês olharem aqui eu tenho uma camada mais escurinha. Por quê? Porque isso foram aquelas primeiras plantas que nasceram, elas já morreram, né? Ahn, e elas então, elas começam a apodrecer e esse apodrecimento começa a formar então a matéria orgânica do solo, tá? Matéria orgânica do solo, certo? Aqui nesse nosso terceiro estágio aqui, a gente já tem o surgimento então dos animais, né? A gente já começa a ter minhocas aparecendo ali, né? Os seres, enfim, todos os outros seres vivos que tem na Terra, né? Então tudo isso começa a acelerar esse processo, né? Então aqui do primeiro, digamos, só um exemplo, tá? Do primeiro estágio aqui do intemperismo até o segundo estágio demorou, digamos, 10 mil anos. Do primeiro para o segundo aqui já demora bem menos, tá? Por quê? Porque esse processo se acelera. E do primeiro para o segundo, que podia ter demorado 10 mil anos, aqui, né? Do terceiro para o quarto, a gente pode ter um período aí de metade disso, ou menos da metade, de 4 mil anos, né? Estou usando exemplos, tá, gente? Estou usando o tempo de exemplo, tá? Mas é mais ou menos a lógica é essa, né? Porque esse processo ele vai se acelerando, né? E notem que aqui a gente já tem do terceiro e quarto estágios. Aqui a gente já tem, vocês estão vendo aqui horizontes, né? Horizonte A, C, né? Aqui no segundo já tem horizonte A, B, C, né? Porque o que, que é isso? Os horizontes, gente, eles são as camadas que vão se formando conforme o solo vai surgindo, tá? Se vocês olharem aqui, a gente tem um solo de cores diferentes. Aqui a gente tem um mais uh, cor de cor marronzinha, e a gente já tem um mais rosinha aqui embaixo, tá? Então notem que o solo, conforme ele vai se formando, ele vai tendo cores diferentes, tá? Então, conforme a gente tem aqui, já vou falar sobre isso mais para frente, tá? A gente tem aqui o processo, né? Ele está enumerado aqui, ele está bem simplificado, né? Então é isso que diz aqui, ó, como vocês podem ver. O leito rochoso começa a se desintegrar, a matéria orgânica facilita a desintegração, né? Que é todo aquele processo de animais, de plantas morrendo e virando matéria orgânica, né? Então formam-se os horizontes, né? Que os horizontes nada mais são do que tipos de solo, né? E o solo se desenvolve e sustenta a vegetação densa. Então, quanto mais esse solo ele começa a tomar forma, mais as plantas também começam a nascer, começam a ter mais tipos de planta. Então, o solo aí ele é muito importante para a vida, inclusive para a nossa, né? Porque a gente depende, nosso sustento todo vem do solo, né? Com os alimentos, né? Então, o solo é de extrema importância para nós, né, gente? Então, esse processo ele se dá dessa maneira, nessa ordem cronológica que vocês estão vendo aqui, tá? Óbvio, gente, a gente está falando aqui, se fosse estipular uma margem quase real do primeiro para o último estágio, aqui a gente tem milhões de anos, né? Então isso não é um processo tão rápido, né? A partir daí, então, gente, aqui só deixa eu passar para vocês aqui. Então a gente vai ter o que a gente chama dos horizontes do solo. Deixa eu tirar eu de cima aqui, para vocês conseguirem ler, tá? A gente vai ter o que a gente chama de horizontes, que são as camadas que vão se formando quando o solo já está, digamos, formado, né? Então ele é representado por esse desenho aqui. Gente, vocês vão me perguntar, mas por que não é, por que a gente não chama de camada, então chama de horizonte? Porque cientificamente, né, em geologia, né, a gente chama de horizontes e não de camadas, né? Não é tão simplificado assim, né? Então por isso que são horizontes e não camadas, porque cientificamente é assim, tá? Então, gente, aqui nesse processo dos horizontes, a gente vai ter então o horizonte O, A, B, C e R. Tá? Ah, senhor, mas por que não é A, B, C, D, E, F? Não, porque tem uma lógica para isso. Tá? Porque depois do solo formado, a gente tem o seguinte estágio. Tá? A primeira camada a gente vai chamar de horizonte O, que é a camada orgânica. Tá? Então, O de orgânico. Tá? Então, por isso que a primeira camada é O, a camada orgânica, que está em cima do solo. Tá? É a que, teoricamente, é a mais rica de todos, né? Onde está as plantas mortas, né? Os animais mortos, os seres humanos mortos, tudo que é orgânico está aqui. Tá? Na a camada A então é de cor escura, rica em matéria orgânica, resultante da decomposição dos seres vivos. Então os seres vivos, toda aquela questão orgânica. Então todos os solos se decompõem, né? Os animais que vai formar o humus, né? Você já deve ter ouvido falar do humus, aquela terra preta, né? Ela vai estar então nessas duas primeiras camadas, né? Mais precisamente na camada A, né? Então o humus, a camada formada é a camada A, né? Depois a gente tem o B, né? Que é essencialmente mineral, né? Aí já é
ainda solo que está em processo, que não é ainda o orgânico, né? O horizonte C, então, ele é um horizonte não consolidado, né? Que é onde o C é onde ainda está a transição de rocha e solo, né? Por isso que tem essas bolinhas aqui, né? Essas bolinhas que ainda é a rocha que está se decompondo. E o horizonte R, né? Que é R de rocha. Isso, o horizonte R ainda é a rocha que não se decompôs, né? Então por isso que é o horizonte R, né? Por isso que é chamado assim R de rocha, rocha mãe, tá? Então, a gente tem essas camadas aqui, se a gente fosse ver no solo, a gente tem esse tipo de camada aqui. Sor, mas eu fui cavar um dia aqui em casa, né, eu moro no interior, eu fui cavar e cavei um pouco e tinha rocha já, né? E já tinha rocha, não tinha solo orgânico. Sim, pode acontecer, num solo que ele não está intemperizado ainda, que ele não passou pelo processo de pedogênese, né? A gente pode ter uma rocha ali que é recente, né? Um lugar que nunca foi mexido, sim, você pode ir cavar e achar ali uma achar um pedacinho só de solo e o resto é rocha, né? Muito comum, vários lugares do Rio Grande do Sul, né? Tem uma camadinha assim de solo e o resto pra baixo é rocha, né? Porque essa rocha não passou pelo processo de intemperismo ainda, né? Porque está conservado, é um campo que nunca foi mexido, né? Então a gente tem toda essa questão aí, tá? Então não é simples assim, tá? Aqui só uma outra foto, então, para vocês verem, né? A gente tem aqui, podem ver uma camada aqui, né? Um outro tipo de, 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 de processo, né? De uma outra visão, melhor dizendo, né? De formação de solos aqui, né? Então a gente vai ter a partir daí do solo, dessa formação de solos, alguns tipos de solo, né? A gente vai ter os solos jovens e os solos maduros, né? O que é um solo jovem e o que é um solo maduro, tá? Um solo jovem, né? O que é um jovem? O que é uma pessoa nova? Uma pessoa jovem, uma pessoa que ainda, né, que é nova, que não cresceu ainda, que está crescendo na vida, né? E o que seria uma pessoa madura? Uma pessoa madura é uma pessoa de 40 anos, que já viveu bastante, né? Então, olha, o solo também é assim. Um solo jovem é um solo que recém se formou, né? Como vocês podem ver aqui, né? Notem a camadinha de solo aqui na segunda imagem também. É um solo jovem, que tem pouca camada. E aqui no último é um solo maduro, porque é um solo que já está formado, né? Então é um solo que já passou por todo o processo. Notem que desse solo, gente, a gente vai ter aqui, vai ter cores diferentes. Se vocês olharem aqui tem uma cor, aqui tem outra, aqui tem outra. Então por que acontece isso? Porque tudo isso vai depender da rocha que esse solo foi formado. Se esse solo vem de uma rocha arenítica, ele vai ter um tipo de formação. Se esse solo é de uma rocha calcária, ele tem um outro tipo de formação. Tá? Se é de um basalto, é outro tipo de solo. Então, isso tudo varia. Se são mais rochas ricas em ferro, é outro tipo de solo. Então, por isso que a gente tem vários tipos de solo, depende da rocha que veio, né? E aí, eu quero já falar para vocês, né, que isso tem a ver com o nosso próximo slide aqui, que são os fatores de formação do solo, né? Por que o solo ele vai ser um solo vai ser diferente do outro, né? Porque vai depender, como falei para vocês, do material de origem, que é justamente a rocha, né? Do relevo, tá? Do relevo, porque digamos, um relevo que é acidentado, um relevo que é em declive, essa água vai cair, né, quando a chuva, quando cai, ela lava, né, esse solo e a gente vai ter um tipo de rocha, né, porque esse solo foi muito, ou essa rocha foi muito lavada pela água, né, diferente de uma rocha que a água não passa tanto, então a gente vai ter uma formação diferente, né, por isso o relevo influencia tanto. Os organismos vivos, né, se esse solo é um solo que vai ter muita minhoca, que vai ter muitos outros organismos ali influenciando essa formação, a gente vai ter um tipo de solo. Um solo sem minhoca, por exemplo, vai ser um solo mais pobre, não tem tanta matéria orgânica. Né? Então, isso tudo varia. Né? Lembrando que o homem, né, nós, homens, seres humanos, nós também influenciamos na formação e modificação do solo. Né? Então a gente também influencia, né? Por exemplo, o gado no campo ali que pasta, né? Que caminha por cima da terra, mexe com a terra, ele modifica. O homem modifica o solo, né? Quando usa para agricultura, vai passar ali trator, né? Vai virar o solo, vai plantar, vai botar adubo. Então o homem também ele modifica o solo. O clima, né? Depende o clima, porque um solo de um clima frio, úmido, né, que chove muito, vai ser um tipo de solo. O solo da Amazônia, por exemplo, é um solo muito mais escuro.
né, porque é um clima quente, úmido, né, e tem muita matéria orgânica, né. Então, o solo de uma parte mais quente, por exemplo, o solo da região nordeste do Brasil é diferente do solo aqui do sul, né, lá predomina mais solo arenoso, porque a rocha ela se decompõe mais rápido, porque o processo de intemperismo no solo, no calor, a rocha se decompõe mais rápido, né, então o processo de intemperismo é mais rápido, então vai ter um outro tipo de solo, né. E o tempo é o tempo que esse solo demorou para se formar, né, um solo de 20 mil anos é um tipo de solo, esse mesmo solo daqui 50 mil anos vai estar diferente, porque ele já passou por outros processos. Então o tempo, né, que é tempo cronológico, também vai influenciar, tá? Então a partir daí, gente, a partir desse processo a gente vai ter tipos de solos diferentes, né, que eu vou explicar aqui agora rapidamente para vocês, né? Alguns deles clássicos, né? Por exemplo, o solo arenoso, tem na nossa região, é um solo muito comum na nossa região, né? Mas ele é muito comum de regiões secas também, por quê? Porque um solo arenoso ele é um solo que já está bem decomposto, né? Ele é um solo que já foi bem decomposto, né? Principalmente em regiões quentes, porque em regiões quentes o processo de temperismo se dá muito mais rápido, né? Então o solo geralmente tem uma camada grande, né? Uma camada maior de solo, né? Onde tem solo arenoso, porque a rocha já foi toda decomposta, né? Esse seria um processo natural, né? Pode também ter um outro processo de desertificação, né? Pode ser um solo que ele já foi muito mexido para a agricultura, né? Então, esses fatores também influenciam para formar um solo mais arenoso, mais fininho que aquele que vocês veem, tá? Um solo orgânico. O solo orgânico, gente, que é esse aqui, ele é aquele solo mais escuro, né? Normalmente em beiras de rios vai ter esse solo, né? Perto de rios ele vai ser muito comum, vai ter um solo, ele é um solo muito fértil, porque a gente pode ver aqui tem um indicativo de vida natural aqui, que são as plantas em cima, né? Então isso mostra que ele é um solo muito rico, né? Porque ele é um solo muito rico em matéria orgânica, né? Todo solo que ele é escuro assim é porque ele tem muita matéria orgânica decomposta nele, né? Normalmente vai ter muita minhoca também que trabalha, que fabrica o humus, né? Para isso. Então ele é um solo muito rico, né? Muito encontrado normalmente em beiradas de rio, né? Porque é um lugar que é pouco mexido, né? Ou mesmo um campo, algum lugar que é muito pouco mexido, né? Que não é que a agricultura não passa. Normalmente vocês vão ver, vai ter uma camada mais escura ali, né? Que é justamente essa matéria orgânica. Isso é um indicativo muito bom para o solo, tá? O solo argiloso, normalmente é um solo, né? Compõe a região centro-oeste do Brasil, tem muito, é um solo que vem de rocha rica em ferro, né? Então ele é um solo muito, ao mesmo tempo que ele é muito rico, né, em matéria orgânica, né? Ele é um solo muito bom para agricultura, né? Ele é muito usado na agricultura na região centro-oeste, por isso que a região centro-oeste é um grande produtor também, né? Ele é então é aquele tipo de solo que quando tá seco ele tá muito seco e quando chove ele fica muito duro, né? Então por isso que normalmente ele é trabalhado, ele é colocado calcário ali para corrigir quando né, para deixar ele mais macio, né? Porque ele é muito rico em ferro, né? Então ele é aquele solo geralmente avermelhado. Tem na nossa região aqui em Montenegro? Tem sim, tem na nossa região. Se vocês olharem de repente onde vocês moram, tem solo argiloso, né? É muito comum de se encontrar, só não tem grande, ele não predomina, né? Por exemplo, na região centro-oeste que eu falei, ele predomina, aqui ele não predomina, né? Ele existe, mas não predomina, né? O solo árido nada mais é do que um solo seco, né? Normalmente em regiões com clima mais desértico, clima mais seco, né? Tipo a nossa região nordeste do Brasil, né? Vocês veem muito esse tipo de solo, esse solo mais árido, né? Que é um solo realmente um solo seco, né? O latossolo, gente, o latossolo, ele é assim, o latossolo ele é ele é um solo que tem uma transição ali entre o argiloso, né, e o arenoso, né. Então ele é um solo que normalmente é muito mexido, foi muito mexido, geralmente a agricultura forma ele é muito mexido pela agricultura, então ele acaba virando um latossolo, mas ele é muito parecido com o solo argiloso, tá. A diferença é que ele é mais compactado que o solo argiloso, tá. A gente tem o solo de Massapê. O solo de Massapê é muito colocado na história, a gente, como o ponto econômico forte do nosso Brasil, porque foi graças ao solo de Massapê que ele é muito predominante na Bahia, tá?
porque quando ali os portugueses começaram a implantar a produção de cana-de-açúcar no Brasil, né, eles plantaram e a cana-de-açúcar se adaptou muito bem ao solo de Massapê. Né? Ele é um massapê, ele é mais cor de café com leite, assim, né? Então ele está na transição da região norte e nordeste do Brasil, ele está entre a floresta amazônica e o nordeste, né? Ele é um solo muito rico em matéria orgânica, justamente por causa da Amazônia ali, né? Ele tem essa riqueza de matéria orgânica, né? Então por isso que a cana-de-açúcar produziu muito, muito nele, né? E foi um dos motivos que fez com que os portugueses também ficassem no Brasil. Então historicamente o solo massapé é muito importante, né? Para o Brasil. A gente tem aqui a terra roxa, né, também mais comum no Paraná, ali muito rica em ferro também, muito rica para agricultura, muito rica em nutrientes, tá? Só que gente, ela é roxa mesmo, imaginem, desculpa. Imaginem uva, aquela uva roxa, é essa cor, ela é roxa mesmo. Quem já teve oportunidade de ver, gente, de ir para um lugar assim que tem essa terra roxa, vejam que ela é muito interessante, porque ela é um roxo, ela é um roxo escuro, né? Um roxo quase escuro de tão roxo, né? E ela quando tá seca, ela é dura, que é uma rocha, né? Devido aos seus nutrientes, aí o ferro principalmente. E quando ela molha, ela fica muito escorregadia, né? Ela é bem típica da terra roxa, tá? Mas é muito boa para agricultura. Se encontra muito ali na região do Paraná, tem muito esse tipo de rocha, tá? Aqui, né, gente, a gente aqui, eu dei para vocês um panorama geral dos principais tipos de solo, tá? São os solos principais, assim, né, os mais predominantes. Mas existem várias denominações de solo, né? Se a gente for estudar cientificamente, a gente pode ficar aqui um ano só, desculpa, só falando de tipos de solo, de tanto que existem, né? Como nesse exemplo aqui, né? Olha esse mapa temático aqui, cada cor dessa é um tipo de solo. Aí vocês têm a legenda aqui. Aí olha só, argilossolos, cambissolos, chernossolos, espodossolos, gleissolos, latossolos, luvissolos, enfim, são milhares de tipos, né? Eu expliquei aqui para vocês basicamente os mais predominantes, né? Que predominam, aliás, na nossa região, tá? Então a gente tem esses tipos de solo predominando aqui, tá? E a gente tem esses outros aqui também, tem outros recortes aqui para vocês terem uma ideia. Olha só, gleissolo, luvissolo, neossolos, né? Uh, com as cores aqui, né? Notem as cores aqui, por exemplo, o gleissolo é melânico, eplico, áprico, né? O luvissolo crômico, o neossolo quartzênico, né? Isso tudo está ligado com a formação desse solo, né? Então, por isso ele tem esse tipo de coloração, né? Então, isso aqui também é interessante vocês verem, tá? Gente, então assim, ó, a partir agora dessa breve explicação aqui que eu dei, vai surgir a próxima atividade de vocês, tá? Por isso que é importante vocês assistirem esse vídeo, tá? Que a próxima atividade vai estar descrita ali na descrição do trabalho, tá? Gente, qualquer dúvida, perguntem, tá? Mandem perguntas ali pela sala de aula, tá? Tchau, até mais.